Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E eu vou fazer a leitura do verso de número 24 ao verso de número 27. Eu peço que os irmãos possam acompanhar com muita atenção o que nos fala a palavra do Senhor, mais especificamente nas palavras que Jesus Cristo mesmo proferiu nesse texto que nós leremos agora, de Mateus 7, de 24 a 27. Assim nos diz o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aí. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e falemos com Deus em oração. Senhor Santíssimo e Eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por mais esta oportunidade de estarmos diante do Senhor, mais especificamente, estarmos, ó Deus, com as Tuas palavras em nossas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, porque nós precisamos, ó Deus, desta Tua graça derramada sobre os nossos corações. Precisamos, ó Deus, da Tua iluminação, para que possamos compreender a Tua verdade. Precisamos, ó Pai, que o Senhor nos incomode e nos faça compreender, ó Deus, esta Tua verdade, e nos faça, ó Deus, compreender a necessidade que nós temos de colocá-la em prática. Te pedimos, ó Deus, vida de comunhão com o Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja transformando o nosso viver todos os dias e que o Senhor, ó Pai, possa se fazer presente em todos os momentos do nosso viver, nos mais fáceis e nos mais difíceis. Que possamos, ó Deus, ter a certeza da Tua presença. Possamos ter, ó Deus, a sensibilidade de perceber que o Senhor caminha conosco e que o Senhor então abençoe o Teu povo, ó Deus. Fale, ó Deus, aos nossos corações, nos alimente espiritualmente. Não permitas, ó Pai, de modo algum que nós tenhamos vindo aqui em vão, mas antes que possamos, ó Deus, ter adentrado estas portas para recebermos a porção que o Senhor já tem predeterminado a cada um de nós. Te pedimos que o Senhor nos limpe de todos os pensamentos que possam nos roubar a atenção. Te pedimos que o Senhor possa nos fazer concentrados e de olhos bem fitos na exposição, ó Deus, da Tua palavra. Que o Senhor possa, então, usar, ó Deus, esses momentos, usar este que vos fala, na humildade, ó Deus, da grandeza da Tua verdade e na nossa pequenez. E que o Senhor, então, ó Deus, seja servido nesta noite em celebrar diante dos nossos olhos, ó Deus, a Tua verdade. Pedimos a compreensão em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, os dias em que nós temos vivido têm apresentado uma gama muito gigantesca de informações. Estudos revelam que a informação ela dobra de quantidade a cada 2 anos. E nós então estamos vivendo esse tempo em que a nossa geração está perdida
está verdadeiramente afogada em meio a tanta informação, tantos dados, tanto conhecimento difundido. Há informação para toda sorte, para todo gosto de freguês. Tudo que hoje nós precisamos saber, e é assim, eu me atrevo a dizer que chega a ser quase impossível nós jogarmos algum tipo de questionamento na internet e não alcançarmos alguma resposta. Essa resposta nem sempre poderá ser exatamente aquilo que nós estávamos procurando, mas certamente nós obteremos algum tipo de resposta. O IDC, que é uma corporação internacional que trata de dados, informa que ali a informação que nós temos hoje, se fosse distribuída, se fosse recortada e armazenada em dispositivos como, por exemplo, um tablet ou um iPad, o amontoado desse tanto de equipamentos ali postos seria o suficiente para dobrar a extensão e a altura da muralha da China. E, meus irmãos, tamanha é a gama de informações que nós estamos sendo submetidos todos os dias, especialmente aqueles que se debruçam em gastar o seu tempo à busca de informações de mais variadas intenções, de mais variados temas, se perdem em meio a tanta diversidade de informação de um mesmo tema. Se vocês querem ver o que significa isso, experimentem jogar, por exemplo, no YouTube e façam o seguinte questionamento. Independência feminina. Digita lá para você ver. Você vai achar gente defendendo, você vai achar gente atacando, você vai achar gente que traz os dois posicionamentos, mas na verdade está em cima do muro. Mas eu quero dizer aos irmãos que centenas e centenas de propostas e de vídeos surgirão diante de um questionamento desse ali postado. E ao pensarmos sobre isso, meus irmãos, eu fico a refletir onde foi parar a nossa capacidade de gerirmos todo esse conhecimento diante do qual nós temos sido submetidos todos os dias. O fato é que as pessoas que se dedicam a explorar essa grande gama de conhecimentos se sentem em seu interior cada vez mais perdidas, de tanto há para ser conhecido, do tanto de informação que há para ser absorvida. Esse mesmo estudo que citei do IDC fala que no ano passado nós tínhamos cerca de 400 horas de novo conteúdo subindo para as redes sociais a cada minuto. E, meus irmãos, esse mesmo estudo ele aprofunda dizendo o seguinte, que os jovens ou as pessoas, melhor dizendo, entre 14 a 34 anos de idade, estão profundamente perdidas em meio a toda essa gama de conhecimento e não sabem mais o que fazer. Não se sentem seguros na produção, por exemplo, de um trabalho escolar. Não se sentem seguros na confecção de uma apresentação escolar. Não se sentem seguros, pois observam gente que fala a favor, mas também observam gente que fala contra, e ambos parecem ter razão. E em meio, meus irmãos, a esse verdadeiro naufrágio intelectual da nossa geração, nós observamos uma coisa que salta aos olhos, é que as pessoas cada vez menos leem. As pessoas cada vez mais não dedicam o seu tempo à leitura de um livro, seja ele digital, seja ele em meio físico, em papel. Porque elas estão já desgastadas
e não querem mais esse tipo de trabalho, como em uma ocasião anterior nós já falamos aqui. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, meus irmãos, ao fato de que a Bíblia ainda continua sendo o livro mais lido. Ainda continua. Mas a questão não habita em nós termos uma leitura da Bíblia maior do que a de outras obras, do que a de outros temas, mas o fato que nós precisamos voltar os nossos olhos nessa noite, meus irmãos, é para o fato da prática. Ler a Bíblia é como ler um livro qualquer para muitas pessoas da atual geração. Colocar a Bíblia em prática é a grande chave de sucesso para esta geração, não apenas na vida aqui, mas também na vida eterna, na vida por vir. É necessário, meus irmãos, que nós observemos este fenômeno com muita atenção, porque ele está acontecendo em nossos lares. Ele está acontecendo na vida dos nossos filhos, ele está acontecendo na vida dos nossos netos, sobrinhos e outras pessoas de menor idade, como diz o estudo, ali por volta de 14 a 34 anos de idade, têm sido amplamente atingidos por esta enxurrada de informação. Crianças, meus irmãos, ali de 5 anos de idade a 13 anos de idade, já tem plena facilidade de navegarem pelas redes sociais. Já tem plena facilidade de assistirem aquilo que elas desejam, de acordo já com um gosto desenvolvido e já até certo ponto apurado, de vídeos que lhe interessam ou vídeos que não lhe interessam. E eu quero que os irmãos percebam que esta nossa geração, dessa faixa etária, é uma geração acelerada. É uma geração inquieta. É uma geração que não tem mais a capacidade de se assentar em um banco de uma igreja como essa, voltar os seus olhos para o pregador e ouvir a palavra exposta. Eles não têm mais paciência para isso. E, meus irmãos, eu quero dizer, introdutoriamente ainda, que nós precisamos atuar na vida desses com quem nós temos contatos, netos, sobrinhos, filhos. Precisamos mostrar a relevância da palavra de Deus para que eles não apenas façam a leitura muitas vezes por obrigação. Porque nós pegamos, colocamos lá sentado e dissemos: senta aqui agora. Lê esse trecho da palavra de Deus, lê aqui a história de Abraão, lê aqui a história da crucificação de Jesus, lê aqui a história de Paulo. Nós precisamos, meus irmãos, urgentemente interagir com estas pequenas crianças, com estas gerações mais novas, mostrando a necessidade que nós temos do alimento espiritual, ainda que não seja no livro de papel. Ainda que não seja pegar propriamente a Bíblia, mas ainda que seja de uma maneira digital, através de um celular, ou através de um site da internet. Mas nós precisamos mostrar a necessidade de gastar tempo, de parar um pouco, de frear, de andar mais devagar e voltar os olhos para o conhecimento da palavra de Deus e para a prática. Meus amados irmãos, a televisão está perdendo. Jornais e revistas impressos faliram nos últimos tempos pelo mundo todo. E aqueles que lançaram os seus conteúdos antes impressos, agora no meio virtual, no meio digital, não têm tido sucesso. Isso é para que os irmãos percebam a urgência da nossa atuação em relação à palavra de Deus. Mas talvez você nesse momento esteja pensando assim: mas essa mensagem nós precisaríamos trazer as crianças de volta então. Mas a nossa temática dessa noite, meus irmãos, eu gostaria de falar aos amados a respeito de que nós somos as crianças de Deus.
como disse Jesus em João, no Evangelho de João, capítulo 3, falando a Nicodemos, que qualquer de nós que aqui assentados estamos, se não formos semelhantes a uma criança, se não recebermos o reino de Deus como uma criança, nós estamos fora dos planos divinos. Se nós nos considerarmos, meus irmãos, em algum momento de nossa vida, sábios demais, velhos demais para aprender alguma coisa, se nós nos considerarmos em algum momento de nosso viver já suficientemente maduros e não necessitamos mais de nos debruçar diante desta bendita palavra para aprender sobre ela, nós estaremos tomando uma péssima decisão e estaremos encarando a situação de maneira equivocada. Porque quando nós aqui nos reunirmos, meus irmãos, é importante nós entendermos que somos todos filhos. É importante entender que um senhor já com a sua idade, como o nosso irmão presbítero Hélio, uma senhora já com a sua idade, como nós poderíamos citar a irmã Esther, como nós poderíamos citar aqui a irmã Maria Célia e tantos outros, somos todos diante dos olhos de Deus da mesma faixa etária, somos todos crianças diante de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez você considere aí, mas eu já tenho 50 anos. Mas eu já tenho 60, eu já tenho 70, 80, 90, 100. Ninguém ainda 100. Chegaremos lá se Deus assim o quiser. Mas apesar de tanto tempo passado, de tantos aniversários comemorados, eu quero dizer para você que você é uma criança diante de Deus. E como criança você precisa aprender, precisa construir fundamentos para a sua vida. E eu quero que os irmãos voltem os seus olhos para o verso de número 24, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, a proposta de Jesus Cristo aqui não é trazer nenhuma instrução a respeito de alvenaria. A proposta de Jesus aqui para nós nessa noite é uma proposta de que nós precisamos solidificar os fundamentos do conhecimento que nós temos que ter a respeito da palavra de Deus, para que nós sejamos então considerados prudentes, considerados pessoas que constroem a sua casa, e casa que eu quero que os irmãos pensem num sentido não físico, mas num sentido de vida, num sentido espiritual. Pois esta história que Jesus apresenta, ele estava interessado em demonstrar a dualidade, a divisão que havia entre o ser prudente e levar a sério as palavras que ele estava dizendo ali, e o não dar atenção, o desprezar as palavras que Jesus Cristo estava apresentando ali. Uma vez que nós damos atenção a essas palavras, nós temos que tê-las em alto preço, em alta consideração em nossos corações, meus amados irmãos. Tão alta consideração que nós precisamos apoiar, fundamentar todo o nosso viver sobre elas. Fundamentar a nossa necessidade de praticar o que nós estamos aprendendo dia após dia, domingo após domingo, quando nós nos reunimos aqui, quando nós ouvimos o pastor, quando nós ouvimos um outro irmão que traga a mensagem, como o presbítero Márcio, como nosso irmão Tiago. Nessas ocasiões em que nós estamos ouvindo e aprendendo, meus irmãos, nós fazemos bem, mas isso não é a chave do sucesso. Ouça o que eu vou dizer. A chave do sucesso da sua vida espiritual não está em ouvir.
ou quero retificar, não está apenas em ouvir, mas está em colocar em prática. E será, meus amados irmãos, que nós temos vivido a prática da palavra de Deus. Temos buscado conhecê-la, mas não apenas conhecê-la, mas praticá-la nos mais diversos momentos de nosso viver. É isso que nós temos buscado. Isso tem sido uma realidade no nosso viver. Pastor Augusto Nicodemos, durante uma mensagem, ele disse certa vez que a cada 10 jovens que se dirigem às universidades, 7 daqueles que são ditos evangélicos ou religiosos abandonam o evangelho ou essas práticas religiosas. E nós, enquanto pais, estamos ansiosos para que os nossos filhos adentrem as fileiras da faculdade. Mas será, meus irmãos, que nós temos já concretizado o ensinamento prático para a vida deles? Será, meus amados irmãos, que nós temos já concretizado e solidificado as estruturas da fé, do entendimento religioso, da cristandade na vida desses nossos jovens? Quando foi, meu amado irmão? Responda para você mesmo. Talvez você possa, nesse momento, estar pensando, bem, agora eu já estou fora do alvo desta palavra. Mas eu quero dizer a você, meu amado irmão, que talvez não tenha na sua família mais ninguém que esteja prestes a enfrentar um vestibular, que esteja prestes a adentrar a uma universidade, e não há nada de errado em buscar estas coisas. Mas é preciso que nós tenhamos a nossa atenção voltada nas nossas orações, intercedendo por esses jovens, meus irmãos, porque é dramática esta história, é dramático este número. A cada 10, 3 apenas guardam a fé, ou guardam as suas práticas religiosas. Meus irmãos, isso é o fracasso da juventude no mundo em que nós vivemos. Isso, meus irmãos, é reflexo do que a sociedade tem ensinado, de que nós precisamos buscar com todo o empenho vencer nessa vida, e nós não temos muitas vezes sido capazes de mostrar que antes de vencer nessa vida, é preciso vencer com Cristo. É preciso guardar a fé. É preciso preservar o primeiro amor. É preciso preservar aquilo de bom que Deus nos concede, que Deus nos presenteou através da morte de Jesus Cristo. E meus irmãos, quantos há que mesmo enquanto estão na igreja, estão assentados nos bancos das igrejas distribuídas pela face da terra? Quantos há que já se permitiram serem dominados por uma frieza tamanha? Uma frieza tal que vem apenas a este local e a outros locais como esse para cumprir uma tabela, para bater o seu ponto diante de Deus. Vivem uma vida de total fraqueza espiritual, de uma frieza tamanha, congelante, que já domina os seus corações. O homem prudente edifica a sua casa sobre esta rocha que é Jesus Cristo, sobre esta palavra que é de Jesus Cristo, e não se permite abalar, e pratica em casa, pratica em seu trabalho, em sua escola, nas fileiras da faculdade. Eu procurei uma estatística sobre qual é o tempo médio de leitura e meditação da palavra de Deus entre o povo dito evangélico. Eu não dou certeza dessa estatística, é de um site episcopal,
mas lá fala que a média de leitura da palavra de Deus varia dentre daqueles que são ditos pelo IBGE como evangélicos. Varia aí entre 14 a 11 minutos por semana. Meus amados irmãos, assumindo que isso não seja verdade, assumindo que esse dado esteja errado, é preocupante. É preocupante, meus amados irmãos, ver que as pessoas têm construído, têm feito a edificação de suas vidas sobre a areia. Que as pessoas estão vulneráveis à chuva de ideias que está ao nosso redor e que cai sobre a nossa cabeça cotidianamente. Para o cristão, para o povo evangélico, verdadeiramente se tornou impossível assistir televisão sem ser chocado por um comercial que passa, naquilo que às vezes você estava assistindo, que pode ser até um desenho animado, pode ser até um filme da Cinderela, mas é praticamente impossível que você não seja submetido a um comercial que venha chocar, que venha contradizer os seus valores cristãos. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo em que a chuva está caindo sem cessar de ideias, milhares de ideias, que são totalmente contrárias à fé que nós professamos. Os ventos de doutrina dentro do povo evangélico têm soprado de todos os lados, buscando nos arrastar para todos os sentidos. É gente dizendo que não precisa mais da igreja, que pode ser crente apenas em casa. É gente dizendo que já aprendeu o suficiente, que não precisa mais conhecer essa verdade. É gente dizendo que apenas dizer Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, já fez a sua oração da semana. É gente que acha que basta voltar os seus olhos para o Salmo 23 e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e está pronto para enfrentar o mundo. Pessoas que têm edificado a sua casa sobre a areia. Irmãos nossos que estão enfraquecidos, prontos a naufragar. Prontos a serem arrasados por este mundo mau que jaz no maligno. E meus amados irmãos, nós precisamos nos preocupar com estas coisas. Nós precisamos criar hábito de oração, porque praticar estas palavras é falar com Deus. Praticar estas palavras de Jesus é ler, meditar, estudar, aprender e ensinar. A prática é a chave do sucesso. Se nós queremos, meus irmãos, sobreviver às enchentes que tumultuam este mundo, enchentes de filosofia, de ciência, de conhecimento psicológico, que sopram nas mais variadas direções, menos na direção da palavra de Deus. Se nós queremos sobreviver a isso, nós precisamos entender o seguinte, que tenha a idade que você tiver, você é uma criança diante de Deus. Precisa ser disciplinado aos seus 90 anos, você continua tendo a necessidade de ser disciplinado diante de Deus. Você continua tendo a necessidade de aprender.
Você continua tendo a necessidade de buscar, de estar edificando a sua casa. Isso eu me refiro a você mesmo, a sua família, aqueles com quem você tem um contato de vida, você continua tendo a necessidade de edificar. Edificar sem cessar, edificar sobre o firme fundamento que é Jesus Cristo. Nós estamos perdidos, meus irmãos, gastando o nosso tempo em tantas coisas. E eu não quero dizer a você que a partir de agora você vai se tornar uma pessoa bitolada que vai estar sempre voltado para essa palavra, vai parar de trabalhar, vai parar de comer, vai parar de estudar e vai estar sempre com essa palavra diante dos seus olhos, nas suas mãos. Não é isso. Mas o que eu quero dizer para você, meu amado irmão, é que você precisa encontrar mais do que 11 minutos por semana para ler a palavra de Deus. Você precisa encontrar mais tempo para falar com Deus. Você precisa criar o hábito. Criar o hábito de falar com Deus. Ensinar o seu filho, ensinar aqueles a quem assim você puder fazê-lo. Não importa, podem até não ser seus parentes. Mas você precisa mostrar a necessidade dessa prática, dessa vivência diária com Deus. E meus irmãos, esse texto bastante conhecido, bastante pregado. Ele é um texto que mais uma vez traz um novo ensinamento para nós. E ele nos orienta e nos fala a respeito dessa geração que nós estamos vivendo. Uma geração que precisa de aprender. Uma geração que precisa direcionar as suas crianças para um futuro, para estarem prevenidas e prontas a encararem um futuro muito pior. Ouça bem o que eu estou dizendo. Olha aqui para mim. Você precisa orientar esta geração de crianças para o fato de que em nosso coração habita, por natureza, uma tendência natural de nos afastarmos de Deus. E você precisa mostrar a estas crianças que elas precisam entender a necessidade de uma batalha espiritual, combatendo o nosso próprio eu, voltando os nossos corações para Deus e ensinando os nossos corações a buscarem ao nosso Deus enquanto Ele pode ser achado. Uma geração de meninos e meninas que precisam ser orientados para que quando chegarem na fase adulta não venham a se desviar desse precioso caminho. Isso não é receita de sucesso, porque nós bem sabemos pela prática que muitos, mesmo ouvindo, mesmo aprendendo, caminham por outros caminhos quando adultos. Mas, meus irmãos, esta palavra que é direcionada para mim e para você, ela nos diz para que nós, em outras palavras, façamos a nossa parte. Construamos bases sólidas. Ensinemos, preguemos, vivamos uma vida de uma plena prática da palavra do Senhor. Porque se nós não ensinarmos, meus irmãos, se nós não vivermos esta vida de prática, de uma comunhão real com Deus, não algo que nós apenas ouvimos falar, se nós não vivemos isso, nós passaremos então a enfraquecer, a debilitar aqueles quantos poderiam depender de nós. Outro dia eu ouvi um menino crente, já uns 30 anos de igreja, e que o rapazinho chegou muito triste contando para ele que ele tinha sido traído pela sua namorada. E o conselho daquele menino crente, daquele jovem crente, foi para que o outro fosse lá e desse o troco, fizesse o mesmo. Essa é a qualidade, meus irmãos, da geração dita evangélica dos dias atuais.
Uma geração vazia. Uma geração que não tem nada a respeito de Deus para dizer. Uma geração que, quando confrontada e pedida e perguntada a respeito da razão da sua fé, não sabe o que dizer. Uma geração que pouco ora. Uma geração que nada lê. Arrastada por todo o vento impetuoso que tem dado contra eles. E tem de fato sido grande a ruína. Meus amados irmãos, eu quero concluir dizendo que esta mensagem para nós nessa noite é um alerta aos perigos do nosso tempo, aos tantos afazeres que têm cercado a nossa vida, às tantas novidades que têm surgido, a tamanha sabedoria que esse mundo tem pregado e tem colocado diante de nós como sendo certa. Esse então é um alerta, pois à medida que o tempo passa, a volta de Cristo se aproxima. E nós não podemos, meus irmãos, fraquejar, não podemos guardar as nossas armas espirituais, não podemos nos sentir, meus irmãos, debilitados, mas temos antes que sermos fortalecidos, auto-instruindo-nos na palavra de Deus, buscando a instrução auxiliar na palavra de Deus, buscando momentos de oração e de comunhão com Deus para que, fortalecidos, possamos fortificar as gerações que nos rodeiam. Os irmãos viram quantas crianças aqui? Eu quero dizer que eles precisam de você. Eu quero dizer que ainda não é tempo, e esse tempo ele só vai ser chegado, digo, o tempo de nós pararmos com a luta, o dia que formos chamados à presença de Jesus. Enquanto isso não acontecer, meu amado irmão, não se considere idoso demais. Não se considere idosa demais. Não se considere como alguém que não tem mais nada a contribuir para o reino. Dobre os seus joelhos. Fale com Deus em oração e interceda por esta geração perdida, acelerada e distante de Deus. Alimente-se espiritualmente e sirva a mesa para essa geração distante de Deus. Uma geração completamente comprometida com os valores deste mundo. O meu filho tão pequeno, tão novinho, toda vez que ele vai conversar comigo sobre emprego, ele quer saber quanto ganha. Ah, pai, quanto é que ganha um bombeiro? Se eu for bombeiro, eu vou ter muito dinheiro. Uma geração já influenciada pelos valores deste mundo. E a luta é grande, meus irmãos. A luta é enorme, a seara é gigantesca e nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para o crescimento, para a evolução, para o fortalecimento do reino de Deus. Não guarde suas armas. Não entregue os pontos. Não desista dessa caminhada, fortaleça-se para que você tenha com que acudir ao necessitado. E eu me refiro ao necessitado espiritual, especialmente. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Santíssimo e eterno Deus. Esta palavra, ó Deus, ela representa um grande desafio a todos nós. Esta tua verdade, ó Deus, representa um choque de realidade para os nossos próprios corações. Esta tua verdade, ó Deus, mostra o perigo que há em nós não construirmos sobre o fundamento adequado.
Esta tua palavra mostra, ó Deus, o risco que nós estamos vivendo em dar mais atenção ao mundo do que às tuas benditas verdades espirituais. Grava, ó Deus, esta tua palavra em nossos corações. Ela nos parece até repetida, mas às vezes ela tem sido deixada de lado. Nós não temos vivido, ó Deus, de acordo com esta verdade. Nós precisamos de mais de Ti. Nós precisamos de menos de nós mesmos, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, que os nossos valores, eles sejam transformados para os Teus valores, e precisamos pensar, ó Pai, com a mente de Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Abençoa aqueles que já têm entregado os pontos. Abençoe, ó Deus, aqueles que já têm se permitido, ó Deus, descansar, quando ainda na verdade não é tempo de descansar. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa mover os nossos corações em direção a Ti mesmo. Esta verdade é Tua. A importância desta palavra vem de Ti mesmo. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ser socorridos e socorrer aqueles que dependem de nós. E muitas vezes nós nem imaginamos quem são. Que possa haver tempo, ó Deus, de qualidade contigo. Que possa haver, ó Deus, uma renovação a brotar, ó Deus, em nossos corações todos os dias. Que todos os dias, ó Deus, nós possamos achar tempo de buscar a Tua presença. Que todos os dias nós possamos viver, ó Deus, este bem maior que enriquece o nosso viver, que é a Tua presença. Abençoe o Teu povo com toda a sorte de bênçãos espirituais. Preserva o Teu povo nos Teus caminhos. Guarda, ó Deus, o coração do Teu povo contigo. E que nós possamos ter os nossos olhos voltados, ó Deus, para o nosso porvir, para a vida eterna contigo. Pedimos que o Senhor assim nos abençoe e nos atenda. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Jesus.